Sejam bem-vindos, vocês que nos escutam, esse podcast de pregação. Toda segunda-feira nós teremos aqui a continuação da série que eu quero iniciar hoje, Eu Sou Mesmo um Cristão. Eu quero ler o texto bíblico que se encontra em Mateus, capítulo 7, versículo 3 a 27. Entra pela porta estreita, porque larga é a porta, espaçosa é o caminho que conduz para a perdição. São muitos que entram por ela. Estreita é a porta, apertado é o caminho que conduz para a vida, são poucos que o encontram. Cuidado com os falsos profetas que se apresentam a vocês disfarçados de ovelhas, mas por dentro são lobos vorazes. Pelos seus frutos vocês os conhecerão. Por acaso se colhem uvas de espinhos ou figo de ervas daninhas? Assim toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus. A árvore boa não pode produzir frutos maus, e a árvore má não pode produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e jogada no fogo, assim, pois pelos seus frutos vocês conhecerão. Nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos naqueles dias vão me dizer, Senhor, Senhor, nós não temos profetizado em seu nome, em seu nome não expulsamos demônios, em seu nome não fizemos muitos milagres. Então lhe direi claramente, nunca conheci vocês, afaste-se de mim, vocês que praticam mal. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras pratica, será comparado a um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa, e ela não desabou, porque tinha sido construída sobre a rocha. Todo aquele que ouve estas minhas palavras e não a praticam, são comparados a um homem sensato que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, bateram com força contra aquela casa e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Pois bem, essa é a série Eu Sou Mesmo um Cristão, e hoje eu quero conversar com vocês dentro dessa série um subtítulo: Você não é um cristão simplesmente porque diz ser cristão. Hoje começamos essa série, e essa série de pregações tem o objetivo de levarmos a uma reflexão. Muitos hoje se dizem cristãos, mas na realidade a vida dessas pessoas reafirma o contrário. Jesus deixa claro que em seus ensinos que existem dois tipos de pessoas que desfrutam de dois tipos distintos, radicalmente opostos de destino. Ao olhar para esse texto podemos perceber um genuíno cristão entrou pela porta estreita, produz bons frutos e tem uma verdadeira confissão de fé e age com prudência. Vou destacar 4 lições no texto que acabamos de ler e vamos refletir sobre o que é um genuíno cristão. Em primeiro lugar, aquele que entrou pela porta estreita é um genuíno cristão. A porta larga é a porta da facilidade. Aqui a porta larga fica claro que Jesus estava falando do caminho que leva para o inferno. É uma porta larga, fácil de ultrapassar, não precisa fazer muita coisa para entrar por ela. O mundo tem oferecido muitas facilidades, muitas supostas alegrias, e muitos têm entrado por essa porta larga que leva apenas para a condenação eterna. A porta larga é também a porta da popularidade. Essa porta é aceita por muitos com muita facilidade. Ela é aclamada por muitos, aplaudidas por muitos. Muitas pessoas têm defendido essa porta larga. Nem tudo que é popular é algo bom, nem tudo que todos fazem eu devo fazer. A porta que leva para a condenação é larga, infelizmente defendida por muitos. Mas já a porta larga também é da destruição. A porta larga, quando se abre, leva apenas para um único local, a perdição eterna. Infelizmente, muitos que vivem suas vidas conforme sua vontade e segundo o padrão desse mundo estão entrando pela essa porta larga que leva para a perdição. Já a porta estreita é a porta da renúncia. Essa porta leva para o caminho que conduz ao céu. O próprio Jesus se apresenta com essa porta em João 10:9. Aqueles que renunciam suas vidas de pecado e entram pela porta encontram-se com Cristo. Somente aqueles que renunciam uma vida de pecado conseguem entrar pela porta estreita e encontrar uma nova vida ao lado de Jesus. A porta estreita também é a porta que leva para a vida. Enquanto a porta larga leva aqueles que entram por ela para a perdição eterna, a porta estreita conduz aqueles que passam por ela para a vida eterna. Como eu já disse, o próprio Cristo se apresenta como essa porta. João 10:9 vai dizer: eu sou a porta, qualquer pessoa que entrar por mim será salva. Entrará, sairá e encontrará passagem. Segunda lição
Aquele que produz bons frutos é um cristão genuíno. Através do conhecimento do verdadeiro ensino, vemos aí no versículo 15, Jesus fala da importância de tomar cuidado em relação aos falsos profetas, que não passa de lobos disfarçados de ovelhas, mas que seus ensinos têm o objetivo apenas de devorar as verdadeiras ovelhas. Podemos desmascarar esses falsos profetas apenas com o conhecimento das Escrituras. Quanto mais conhecemos a palavra de Deus, mais seguros estamos contra os enganos desses falsos profetas. Através da rejeição dos falsos mestres, nós também produzimos bons frutos. Jesus orienta seus discípulos que os falsos profetas vão demonstrar que são pelos seus frutos, por aquilo que eles produzem. Não podemos aceitar os ensinos falsos desses falsos mestres, falsos profetas, de hipótese nenhuma, não importa o que eles nos ofereçam. Através da rejeição dos falsos ensinos, nós conseguimos, irmãos, perceber pelos seus frutos que eles não são verdadeiros. Assim como os falsos profetas devem ser rejeitados também aquilo que eles ensinam, e isso não deve ser aceito por nós. Um falso ensino é algo perigoso, pode não apenas atrapalhar a vida da igreja, como destrói vidas. Não aceite um falso ensino de maneira alguma. Mas uma terceira lição, que aquele que tem uma verdadeira confissão de fé é um cristão genuíno. E como podemos ter uma verdadeira confissão de fé e quais são essas características? A verdadeira confissão de fé só pode ser feita com aquele que tem coração transformado. Vemos aí no versículo 21 que nem todos que me dizem Senhor entrarão no reino dos céus, né? O texto é bem claro que existem pessoas que declaram que Jesus é Senhor e não fazem isso com sinceridade. São pessoas que chamam Jesus de Senhor, porém não fazem a vontade dele. É uma confissão falsa, simplesmente vazia. Não basta apenas falar que Jesus é o Senhor. Se ainda você não abandonou uma vida de pecado. Lembre-se, a verdadeira confissão é feita através também de ativismo vazio. Versículo 22, as pessoas vão dizer que profetizaram em nome de Jesus, expeliram o demônio em nome de Jesus, fizeram muitos milagres. Nós podemos perceber que as pessoas não apenas clamavam ou chamavam Jesus de Senhor, como também trabalhavam em nome de Jesus. Mas mesmo fazendo tudo isso, o que eles diziam fazer, não obedeciam à vontade de Deus. Podemos trabalhar para Cristo, para uma igreja, para uma denominação e mesmo assim estar distante de Cristo. Não basta trabalhar para Cristo, é necessário que Cristo tenha trabalhado em nossa vida. Percebemos também que a verdadeira profissão de fé prova que somos conhecidos por Cristo. Versículo 23, né? Cristo vai dizer que dirá claramente: eu não conheci vocês, afaste de mim vocês que praticam o mal. A resposta que essas pessoas obtiveram de Cristo foi que não os conheciam, que eles seriam separados eternamente de Cristo. Somente aqueles que tiveram uma vida transformada por Cristo podem chamá-lo de Senhor. Esses sim são conhecidos por Cristo. Quarto e último lugar, aquele que age com prudência é um cristão genuíno. Agir com prudência é ouvir as Escrituras, como vemos no versículo 24, todos aqueles, pois, que ouvem as minhas palavras e as praticam são comparados a um homem prudente que construiu uma casa sobre a rocha. Aqueles que ouvem a palavra de Deus é comparado, como já vimos no texto, uma pessoa que construiu a casa sobre as rochas. É um sinal claro que esse homem ouviu o conselho genuíno, né? De Cristo em sua palavra, e a construção foi realizada em um local seguro. Um cristão genuíno ele é prudente, e uma marca dessa prudência é dar ouvido à palavra de Deus. Coloque sua atenção na palavra de Deus, isso porque somente ela pode salvar a sua vida. Agir com prudência é também praticar as Escrituras. Versículo 24 deixa bem claro que ele não apenas ouviu, como também construiu a casa sobre a rocha. Não basta apenas ouvir, mas é necessário colocar em prática aquilo que ouvimos da palavra de Deus. O homem ouviu sobre a importância de construir a casa sobre a rocha e assim fez. Quando praticamos o que ouvimos da palavra de Deus, colhemos o fruto dessa decisão nessa noite, né? Ou nesse dia, ou nessa manhã que você está escutando esse áudio. Construa sua vida em Cristo. A rocha que muitos construtores têm rejeitado tem a sua vida salva por ele. Agir com prudência é construir sua vida tendo a Escritura como fundamentos. Versículo 25, 27, né? Deixa bem claro que a chuva caiu, os rios transbordaram, os ventos sopraram com força sobre ambas as casas, né? A que tinha sido construída sobre a rocha permaneceu, mas aquela que tinha sido construída sobre a areia, a chuva veio com forças, o vento da mesma forma, e a casa desabou. O homem que construiu sua casa sobre a areia construiu sobre fundamentos que levou à destruição de sua casa. Fundamentos fracos e defeituosos trazem insegurança e levam à destruição. Construa
a sua vida em firmes fundamentos. E o fundamento mais forte que temos para construir é Jesus Cristo. Você não pode ser genuíno cristão se não entrar pela porta estreita. Isso requer de você uma atitude de renúncia. Confesse seu pecado hoje, renuncie a essa vida pecaminosa e o Senhor lhe dará condições para passar pela porta estreita que conduz à vida eterna. Somente aqueles que passaram pela porta estreita, ou seja, aqueles que foram salvos, têm condições para produzir bons frutos. Frutos esses que demonstram uma nova vida, que aponta em direção a Cristo. Apenas aqueles que realmente tiveram uma transformação de vida podem expressar uma genuína confissão de fé em Jesus Cristo. O genuíno cristão age com prudência a ouvir e a praticar a palavra de Deus. Que o Senhor nos abençoe e nos vemos no próximo podcast, na próxima semana. Fiquem com Deus.